Os 3 primeiros passos. Tudo começa no centro de uma folha de papel em branco. Num primeiro momento, quando você vê o mapa mental já finalizado, ele pode parecer complexo, para quem não entende nada sobre ele. Mas vejamos bem de perto, para tentar perceber em cada passo como ele funciona. Vamos nos prender a como funciona o passo a passo. Aí mais adiante veremos como fazer um mapa mental completo, ok? O centro do papel deve ter um núcleo, dentro do núcleo um tema bem específico, um assunto bem específico, e uma imagem que represente bem o tema. A forma mais fácil de construir um bom mapa mental é concentrar 20% dos seus esforços em definir muito bem um núcleo. Quanto mais analisarmos os detalhes aqui, maior será a eficiência do acesso ao inconsciente criativo. Logo, o contrário também se faz possível, ou seja, o núcleo, tema, imagem, mal escolhidos, podem prejudicar todo o desenvolvimento do seu mapa. Vamos analisar de forma simples o jeito certo e o jeito errado de fazer. Um exemplo de mapa mal feito. Suponhamos que seu mapa seja sobre tempo. Desbloqueie sua mente se parecer complicado, porque não é, certo? O simples ignorar de uma das 3 regras, centro, tema e imagem, pode prejudicar todo o desenvolvimento do seu mapa. Veja, se o núcleo do seu mapa fosse tempo, ignorar a escolha de uma boa imagem diminuiria sua habilidade inconsciente de associação, gerando assim perguntas inconscientes como: que tipo de tempo? Clima, relógio, viagem no tempo? Melhoremos isso então simplesmente adicionando uma boa imagem e vejamos a diferença. Melhorou bastante, certo? Então anote agora esse detalhe importante: investir 20% do meu esforço em ser bem específico e definir muito bem um núcleo, incluindo um bom tema e uma boa imagem. Ok, será que agora este núcleo está pronto? Vejamos. 1. Núcleo no centro do papel. Ok. Assunto central. Ok. Imagem que defina muito bem o tema. Ok. Passo 4. Para saber intuitivamente quais serão os próximos níveis do seu mapa, imagine simplesmente que esse núcleo seja como uma pasta de documentos. Por exemplo, para facilitar o seu entendimento, usamos um exemplo bastante simples: música. Uma pasta de música no seu computador. Ela ficaria mais ou menos assim: a pasta, músicas, e dentro dessa pasta você teria os ritmos. Usar como exemplo aqui MPB e rock. Dentro de rock você teria rock nacional e rock internacional. Dentro de MPB, bossa nova, e assim sucessivamente. Aparentemente pode parecer simples, mas não se dê por satisfeito. Existem outros pontos que, se mal executados, podem matar todo o seu mapa mental. Vejamos. A estas subcategorias nós damos o nome de ramificações, como em uma árvore. E antes de partir para o passo 5, uma observação importante. Não espere acertar sempre o tema das subcategorias do seu mapa. Você pode errar, sim, é comum. Todo mundo, até quem já sabe muito sobre mapa mental, pode acabar errando. Não se prenda a isso, não tem problema nenhum. Concentre-se apenas e principalmente em investir 20% dos seus esforços. Não canso de repetir. Por quê? Se você definir muito bem esse núcleo, esses 20% de esforços serão responsáveis por 80% dos resultados do seu mapa mental. Então, se você investir bastante nesse núcleo, todo o resto vai acontecer de forma simples. Você perceberá que, intuitivamente, as ramificações que estiverem fora do lugar serão alertadas pelo seu inconsciente. Isso porque os mapas mentais simulam como os neurônios do cérebro funcionam. Seu inconsciente sabe quando algo está fora do lugar. Então, se perceber uma subcategoria fora do lugar, basta realocar. Simples. Passo 5. Uma dica para se certificar de que foi bem específico. Suponhamos que, apesar de imaginar como pasta, fôssemos realmente produzir um mapa sobre o tema música. Este é o assunto do nosso mapa. Como ser específico? Dica: busque palavras de cauda longa. Como assim? Por exemplo, a palavra música é curta e muito vaga. Para ser mais específico quanto ao tema,
Busque palavras que complementem a palavra tema. Por exemplo, história da música nacional ou destaques do rock internacional de 1980. Isso, associado a uma boa imagem, gera especificidade e facilita o acesso ao seu inconsciente. Logo, a criação de um bom mapa mental se torna muito mais produtiva. Uma dica rápida sobre a escolha da imagem. Anota aí. Após escolher e especificar bem o tema, pesquise no Google por imagens especificando o tema que você escolheu, quando ele estiver bem definido. Então, escolha a imagem que melhor defina o tema escolhido. Para mim, ajuda a escolher imagens com poucas curvas e cores. Não uso imagens em preto e branco, mas procuro uma cor que se destaque. Para você pode funcionar melhor de outra forma. É só uma recomendação porque funciona para mim, você pode testar e fazer do jeito que você achar melhor. Penúltimo passo, resumo prático. Antes de achar que já sabe o suficiente, fique sabendo que o final reserva surpresas. E já estamos quase lá. Vamos fazer agora um exercício prático, elaborando rapidamente um mapa mental completo do zero. Tema, polícia. Mas não qualquer polícia, certo? Polícia estadual. De que estado? Bom, Polícia Estadual do Rio de Janeiro. Uma imagem simples que defina isso. Bom, Polícia Estadual do Rio de Janeiro, sirene Corcovado. Ok, o núcleo está bem definido. Agora pergunte-se, se esta fosse uma pasta no meu computador, quais seriam as subpastas? Bom, nesse caso, me vem à cabeça Polícia Civil, Militar, Rodoviária, Apoio, que seria a Guarda Municipal. Tirei isso. Então, na minha cabeça vem Civil, Militar, Rodoviária e Apoio. Pode ser que tenha mais, aqui é só um resumo para você entender. Bom, com essas ramificações a gente já consegue começar o mapa. Se você conseguir definir apenas 2 subcategorias, já está ótimo. Você não precisa de tudo isso. 2 subcategorias já começam a produção do mapa e as demais vão surgindo aos poucos, não se preocupe. Bom, é bom já definir para essas subcategorias as imagens que você quer colocar em cada uma delas e assim a gente vai facilitar novamente o acesso ao inconsciente, que vai permitir com que a gente tenha mais opções. Nosso cérebro vai ajudar a gente a conseguir os próximos níveis. Se a gente já colocar as imagens, isso vai acontecer. Bom, para a Polícia Civil, eu penso na imagem de uma insígnia, porque eles não usam farda. Para a Polícia Militar, como eles usam farda, eu pensei num chapéu. Rodoviária, uma estrada. E para o apoio, um cacetete. Bom, em Polícia Civil, a subcategoria seria vestimenta, que eles vestem, e ferramentas de trabalho. É o que me vem à cabeça. Depois, em militar, como a militar tem várias subseções, no caso do Rio de Janeiro tem o BOP, você teria que trabalhar em cima disso. E depois disso, entrariam também vestimenta e ferramenta de trabalho. Depois, na Polícia Rodoviária, e aí vamos pular direto para o apoio, para ficar mais simples. No apoio nós temos a Guarda Municipal, Portuária, e como apoio da Guarda Municipal nós temos os jovens patrulheiros, não sei se é o caso do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, mas em São Paulo tem os jovens patrulheiros, acredito que no Rio também deva ter. Eles são apoio da Guarda Municipal, que é apoio da polícia. Bom, em todos os casos, é necessário usar imagens em cada subnível, para que você possa ir se situando, seu inconsciente possa ir te ajudando a produzir o mapa. Mas como eu falei, ainda tem uma dica chave que vai te ajudar a finalizar muito bem o seu mapa. Bom, nesse ponto aqui, siga deixando a imaginação fluir, até que não encontre mais nada que possa ser colocado. Então, quando finalmente isso acontecer, uma dica. Quando intuitivamente já não houverem mais opções, isso não significa necessariamente que acabou. Como em uma pasta e subpasta, em determinado nível você vai chegar ao documento em si. Dentro de uma pasta vai ter um documento. No caso de música, por exemplo, você teria que separar o gênero, os artistas, os álbuns e finalmente chegaria à música propriamente dita. No caso dos mapas mentais, um jeito interessante de saber se já usou todas as armas que tinha para chegar a isso é usar as seguintes questões. São chamadas de W-Weight Questions. Quem, onde, o que, quando, por que e como. Por exemplo, quem? Quem a polícia prende? Bandido. Quem? Quem são
Quem da polícia? Quem? O capitão, o tenente, etc. Onde? Rua, a polícia trabalha na rua. Onde? Delegacia. Onde? E assim sucessivamente. O que? O que eles usam? Ferramentas, então, o que? Arma, no caso da guarda, cacetete, e assim sucessivamente. Quando? Por quê? Como? Então você vai se perguntando isso e vão surgindo novas opções para você adicionar no seu mapa mental. E aí, finalmente, com essas questões sendo perguntadas, isso só após você já ter feito as ramificações inconscientemente, então você deve usar essas WH Questions só depois que você já tiver esgotado todo o seu potencial criativo, você finalmente usa elas. Procura fazer dessa forma que vai funcionar melhor. Tá? Deixa o teu inconsciente trabalhar livremente e depois usa elas para finalizar o teu mapa e elas vão abrir mais ainda as possibilidades. É isso aí. Abaixo do vídeo tem um link para um curso com mais de 30 vídeos como este aqui.